de não desperdiçar a oportunidade. Desde sexta-feira a gente está falando assim, essa hora agora eu estaria comendo aquele cachorro quente no retiro, aí a gente sabe de manhã, essa hora agora é o café da manhã, agora estaria no culto, a gente está imaginando o que a gente estaria fazendo se tivesse aqui, né? A gente sempre participa e é uma bênção, graças a Deus. Já diz a Bíblia, né? Não desperdice as oportunidades. Cada teatro, cada palavra, cada culto, cada oração que Deus Ele te permite participar é uma oportunidade que Deus está dando. É Jesus novamente batendo na porta. Olha, é Jesus novamente batendo na porta até a hora que você abra e deixe Ele entrar para poder mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Vocês estão com a Bíblia aí? Hebreus capítulo 11. Vou começar essa pregação no livro de Hebreus capítulo 11. No mês de fevereiro eu fiz um estudo na igreja falando sobre visão. O mês inteiro foram 7 pregações falando sobre visão. O pastor Marcos falou que pode pregar até a hora do almoço, então pode resumir um mês de pregação e uma única aqui agora, né? Tô brincando. Vou resumir. Vou falar com você algumas coisinhas. Não sei se todo mundo tem um bloquinho, caneta para anotar. Eu vou citar algumas reflexões. Hebreus 11. Eu vou citar algumas reflexões que eu fiz nessa mensagem de hoje. E depois, conforme eu vou lendo e vou pregando, eu vou mostrando para você todas essas reflexões. Hebreus capítulo 11. Antes de eu falar o versículo, antes de começar a leitura, quem quiser anotar, quem tem aí o bloquinho de nota, caneta para anotar, ou tentar memorizar, algumas anotações que eu fiz sobre visão. O que é visão? Tem várias formas de falar sobre visão. Eu falei de visão de fé, visão de salvação, visão de futuro. Hoje eu quero falar sobre duas que eu vou juntar, que dá para encaixar perfeitamente, sobre visão de salvação e visão de futuro. O que é visão? É como, bem resumido, é como você se enxerga no futuro. Como você se vê no futuro. Quais são os benefícios da visão? Eu vou te mostrar hoje na Bíblia. Já vou citar agora aqui, e todos eles eu vou te mostrar na Bíblia. Primeiro, visão é clareza. Quando a pessoa ela tem essa visão, ela se vê no futuro, o Caio do futuro, como que eu quero estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos, então ela tem essa clareza. Visão gera clareza. Ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. Tudo eu vou te mostrar. Visão, ela direciona as suas escolhas, ela aponta a direção. Uma coisa que eu vou falar bastante disso hoje. Ela aponta a direção. Uma coisa importante, principalmente para a juventude, teoricamente tem muita vida pela frente aí. A visão, ela te faz viver e não apenas sobreviver. Pessoas que não olham para o futuro, no presente, elas apenas estão sobrevivendo. Qualquer caminho que aparece, ela entra, qualquer porta que abre, ela tenta passar por ela. Agora, pessoas que têm visão, elas não estão sobrevivendo, elas estão vivendo. Ela sabe a porta que ela entra e que ela não entra. Ela sabe o caminho que ela pega e que ela não pega. Ela sabe o caminho que vai levar ela para a visão dela, de futuro, e o caminho que não vai levar ela para aquela visão de futuro. Então a visão, ela te faz viver e não apenas sobreviver. Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso daqui, ó. Visão determina como você vive o presente. A forma como você vive o hoje é influenciado pela sua visão de futuro. Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso. Na época eu estava na Vila do Pinheiro, e na época da pandemia, e eu estava começando a minha vida empreendedora e empresarial. Além de ser pastor, eu sou empreendedor e empresário. Comecei em 2019, desenvolvi essa visão, né?
Só que aí veio 2020, pandemia, 2021, aí eu fiz um estudo na igreja sobre o Apocalipse. Alguns talvez lembram desse estudo aí. Foram 13 pregações do Apocalipse 1 até o final, estudando sobre o fim dos tempos. E olha que interessante, com a minha visão de trabalho, de empreender, eu estava investindo, juntando, me preparando para o meu futuro. Invisto em bolsa de valores, não sei se você entende sobre isso, mas eu me preparando financeiramente para o futuro. Quando eu comecei a estudar o Apocalipse, eu comecei a ficar na cabeça que o mundo vai acabar. Era época de pandemia, aí tudo se encaixava com o que estava acontecendo, a minha visão mudou. Aí eu pensei, mas o que eu estou juntando? Você não vai ter futuro. Aí eu já tudo que eu juntei eu já gastei. E ali eu tive depois eu encontrei um equilíbrio, né? Viva como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhe como se ele não viesse na sua geração. Mas enquanto a minha visão de enxergar o Caio no futuro bem financeiramente, comendo do melhor da terra, eu poupava, eu investia, eu juntava. Quando a minha visão foi que o mundo estava acabando, ia ter muita coisa pela frente, isso mudou. Então a tua visão, ela determina como você vive o seu presente. Uma pessoa que tem uma visão de salvação, vida eterna, vida com Deus, isso influencia como ela vive hoje. Pessoas que não têm visão sobre Deus, sobre santidade, salvação, determina que ela vive em pecado, em iniquidade, fazendo besteira, porque ela não visualiza uma vida com Deus. Então a visão, ela determina como você vive o presente. Ela gera renúncia, objetivo de vida e produtividade. Tudo isso aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Lembrando que eu vou ler no meu celular, aqui é a Bíblia King James, tá? Você vai ler na tradução corrigida, atualizada. Eu vou ler na King James, que é parecido, mas é muito mais claro e próximo da linguagem de hoje. Versículo 24 vai dizer assim, ó: pela fé, Moisés já adulto, ele recusou ser aclamado filho da filha de Faraó. Ele renuncia o título de príncipe. Por que ele fez isso? 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. 26. Por amor ao Messias, por amor a Jesus, ele julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito, porquanto ele contemplava, ele olhava, olha a visão dele, sua gloriosa recompensa. 27. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, a ira do faraó, mas ficou firme como alguém que enxergava o invisível. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui agora. Tudo que Moisés fez é pela visão sobre Deus, de vida eterna e de salvação que ele tinha. Moisés, a palavra diz que ele renunciou o título de filho da filha do faraó. Então olha que interessante, Moisés não renunciou a algo que ele não tinha, que era errado, mas que poderia ter no futuro. Ele renuncia ao que ele já tinha. A pessoa fala, abri mão de tudo por Jesus. Aí tu pergunta, o que você abriu mão? De nada, não tinha nada. Moisés tinha. Moisés, ele vivia na potência mundial da época, comia do bom e do melhor, tudo que ele poderia desejar era fornecido para ele. Ele tinha esse título, esse status. Só que ele teve o conhecimento de quem era o povo dele, de quem era o Deus do seu povo, até o momento que, como está escrito nos finais dos versículos aqui, ele fitava a sua gloriosa recompensa. Ele entendeu que aquilo que Jesus tinha para ele no futuro era superior àquilo que ele já desfrutava no presente. Está conseguindo pegar esse entendimento? Ele abre mão de coisas que ele já desfrutava no presente por algo que ele só teria no futuro. Só faz isso quem tem visão.
abre mão de certas coisas no presente, porque tem certeza que vai ter algo melhor no futuro. Por isso que a visão, ela aponta a direção, ela determina como você vive o seu presente e por aí vai. Então, lendo agora, explicando por partes, versículo 24 de novo. Pela fé, o Moisés, ele recusa ser aclamado como filho da filha de Faraó. Fala da renúncia. Renúncia porque ele sabia que Jesus tinha algo melhor para ele. No 25, aqui tem algo bem interessante. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Diga comigo assim: o pecado, ele proporciona certos prazeres momentâneos. Fala assim: prazer é diferente de felicidade. Não confunda essas duas coisas. Na verdade, as pessoas mais infelizes do planeta são as pessoas que passaram a vida vivendo em busca de prazer. Sabe disso, né? As pessoas com a vida mais destruída do planeta, mais infelizes, que querem tirar a própria vida, não quer viver, é depressivo, por aí vai. São pessoas que passaram a vida em busca de prazer. Tem certas coisas que não dão prazer de se fazer, mas traz felicidade no futuro. Tem certas coisas que dá prazer de fazer, mas no futuro vai trazer o quê? Infelicidade. Um exemplo base, fácil de ser compreendido, né? Posso falar assim ou não? Vai cutucar algumas pessoas, pode falar? Não é jogando indireta para ninguém, é para abrir os olhos, para ser feliz no futuro e o prazer no destino do futuro. Mas, por exemplo, a alimentação. A alimentação mais prazerosa é aquela que dá saúde ou a que traz doença? O que é melhor, uma alface ou uma pizza? Os que falarem alface, pastor Marco, bota a mão na cabeça. Está com alguma coisa errada nessa pessoa. O que traz mais prazer? Um chuchu, um pepino ou um hambúrguer? Agora, o que traz saúde? Os legumes e verduras ou hambúrguer? Hambúrguer. Ou seja, é prazeroso, mas ao longo de um tempo está acabando com a minha saúde. Eu tenho falado na igreja ultimamente que o meu corpo, ele não deve ser um peso, ele tem que ser o meu aliado. Pegou? O meu corpo não tem que ser um peso, um fardo na minha vida. Meu corpo não tem que ser um fardo, ele tem que ser o meu aliado. Tem que me ajudar a construir o meu futuro, a minha vida de sucesso, de vitória, e não ser uma dificuldade para mim. É um exemplo simples, mas que o prazer geralmente, tem exceção, gera infelicidade. E quando você abre mão de certos prazeres que são pecaminosos, outros não são pecaminosos, mas são prejudiciais também, mas você abre mão em prol de uma felicidade no futuro, vai valer a pena para você. Moisés, ele abre mão dos prazeres aqui pecaminosos, porque ele sabia que tinha algo melhor para ele no futuro. Versículo 26 vai dizer assim, ó: por amor ao Messias, por amor a Jesus, olha que interessante, ele julgou a sua desonra, aquela fase difícil que ele ia passar porque renunciou o título. Ele julgou essa desonra, perseguição, trabalho, toda a dificuldade que ele ia ter, uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito. Não porque ele olhava para o presente, essa desonra, a renúncia, mas porque ele contemplava o futuro, a gloriosa recompensa que ele receberia. Diga glória a Deus. Inclusive, nessa série de mensagens, eu falava que o maior inimigo da visão é a vista. A vista foca no problema do presente. A visão, ela foca no futuro você imaginado. A vista é o maior inimigo da visão. Ele julgou, ele desprezou a vista. Ele julgou aquela desonra, aquele trabalho, aquela renúncia, aquela vida difícil que ele ia passar a ter, uma riqueza mais excelente. Não porque ele estava olhando para isso, mas estava olhando para a gloriosa recompensa que ele receberia no futuro. E no 27, por meio da fé,
ele abandona o Egito. Pergunta para o seu vizinho assim: você já abandonou o Egito? Pergunta para ele, para ela: você já abandonou o Egito? Ele abandona o Egito, não temendo a ira do rei, mas ficou firme como alguém que via o invisível. O que é invisível, pessoal? Invisível. Aquilo que não se pode, mas a Bíblia diz que ele abandonou o Egito vendo o invisível, vendo o que não pode ver. É só na Bíblia que tem essas coisas, né? Vendo aquilo que não se pode, isso é a visão. A visão não dá para ver com olhos naturais, por isso que a vista é o inimigo. Então você consegue enxergar com os olhos da fé. Diga glória a Deus. Você enxerga com os olhos da fé. Aí eu quero falar sobre 4 coisinhas para resumir a pregação. A visão, ela aponta a direção, uma das coisas que eu falei. Ela vai gerar uma renúncia e uma produtividade na sua vida. Isso você pode aplicar de várias formas. Você pode aplicar na sua visão de salvação, vida com Deus. Você pode aplicar não na área espiritual, na área natural da sua vida. Visão de futuro aqui nessa terra, e que você almeja para o seu futuro. Dá para aplicar em qualquer área da vida, não tem nenhum problema. Vai para 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. A visão, ela aponta a direção. Primeiro Coríntios capítulo 9. Antes de eu falar o versículo e começar a ler, fazer umas perguntas para você. Não precisa falar não, só levantar a mão. Em relação, não falando agora da parte espiritual, salvação, vida eterna, como foi a de Moisés que nós falamos. Alguém aqui de vocês acordar quem está dormindo? Oi? Mas eu estou sem sono. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui de vocês, a maioria que está aqui, a enorme maioria que está aqui é da meia idade para baixo, né? Quem aqui de vocês já visualizou, vou dizer assim, projetou, preparou uma visão do seu eu no futuro? Quantos aqui já fizeram isso? Fala a verdade, mente não, hein? É um pouco menos que a metade. A maioria a mais que a metade está tipo aquele pagode, deixa a vida me levar para o fundo do poço. Menos que a metade já se olharam no futuro. Pensa num jovem que está terminando o ensino médio. E o ensino médio é uma fase de transição. Se vai para a área militar, se vai para a faculdade, se vai direto trabalhar, o que faz da vida? Pensa num jovem que vai terminar o ensino médio. 2 amigos. Um deles já se viu no futuro. Ele já sabe o que ele quer da vida. Vamos supor que ele já se viu com 30 anos um advogado. Ele já visualizou formado em advocacia, direito, seu escritório, faturando tanto. Esse jovem que no ensino médio já se viu no futuro, ele já pesquisou no ensino, no presente, ele já pesquisou qual é a faculdade que ele vai fazer. Da faculdade, qual é que tem mais renome na área do direito. Já tem toda uma influência sobre como ele está vivendo agora, já tem uma direção apontada para ele, já tem uma produtividade no presente, porque ele já sabe, ele já se viu no futuro, ele já sabe aonde ele quer chegar. Jovens que levantaram a mão, que falaram, eu já projetei o meu futuro, estão fazendo isso. Senão não projetou o futuro, senão não olhou para o futuro ainda. Agora, o amigo dele do ensino médio, que não olha para o futuro, não projeta esse futuro, deixa a vida me levar, Deus sabe que deixa jogado por aí,
é aquele que muitas vezes, quando termina o ensino médio, ele vai entrar no modo sobrevivência. Não mais viver, agora vai sobreviver. O que é isso? É aquele que faz tudo. Ele conversa com alguém, rapaz, precisa de um pedreiro. Aí ele fala, eu sou pedreiro. Aí faz aquela lambança na cara da pessoa. Aí no outro dia passa por alguém, rapaz, estou precisando de um eletricista na minha casa, a luz queimou ali, está dando um culto. Aí ele fala, eu sou eletricista. Daqui a pouco ele fala, eu sou pintor, eu sou mecânico. Ele é aquele que faz tudo, mas que na verdade não faz nada direito. Porque já dizia Napoleão Hill, e se não me engano é Aristóteles. Napoleão Hill fala, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu acho que foi Aristóteles, não lembro, ele fala, o homem que não sabe o seu destino, todos os caminhos estão errados. É esse homem que não visualiza o futuro. É aquela pessoa que terminou, como ela não sabe o que ela quer, ela está só sobrevivendo. Qualquer coisa que aparecer, ela está entrando. Quando eu sei o que eu quero, abrir uma porta que não me leva para onde eu quero, eu sei que aquela porta não é para mim. Surgiu uma oportunidade, mas que eu sei que não me leva para onde eu quero, aquela oportunidade é para outro, não é para mim. Eu não vou começar a faculdade trancado no segundo período. Eu não vou começar um curso, depois de um ano, cancelo aquele curso. Começo um trabalho, depois arrumo outro, que não tem nada a ver com o primeiro, um não coopera. Eu não estou no modo sobrevivência. Eu sei onde eu quero chegar. Quem está conseguindo entender? Está conseguindo entender a importância da visão? Para quem quer vencer na vida? Se você estudar toda pessoa de sucesso na vida, em qualquer área da vida, elas têm alguns pontos em comum. Entre esses pontos em comum, elas no presente já enxergam o futuro. Amém, pessoal? Diga comigo, pessoas vitoriosas no presente enxergam o seu futuro. Pessoas que estão vivendo, desfrutando, comendo o melhor da terra, são pessoas que hoje ela está desfrutando, mas no passado ela já enxergava o seu hoje. A pessoa que está fazendo um monte de coisa diferente, sobrevivendo, não sabe, qualquer caminho, tem tudo que é caminho diferente, hoje é porque no passado ela não olhou o futuro dela, ela não projetou o seu futuro, então qualquer caminho que está surgindo ela está entrando. O Moisés, ele tinha essa visão, então ele sabia o que ele queria. O Egito não faz parte para eu chegar no meu futuro. Teve que abandonar o título de príncipe, teve que recusar o Egito, as mordomias, passar por certas dores, porque o que eu quero é a gloriosa recompensa em Cristo Jesus. Então isso determinou como eu vivo o meu hoje. Amém, pessoal? Fala de novo comigo. Visão determina como eu vivo o meu presente. Falando de crente agora, fala assim, crente ou raça abençoada. O crente que tem visão de salvação, de vida com Deus, de céu, de salvação, céu, no presente, ele se entrega ao pecado, sim ou não? Claro que não. Fica no meio da fofoca, sim ou não? Faz um monte de besteira, sim ou não? O crente que no presente se entrega ao pecado, faz um monte de besteira, faz tudo que é errado, é o crente que nunca olhou para a salvação futuro. Ele não pensa em vida eterna, vida com Deus, ele só vive o presente. Por isso que se enturma com fofoca, faz besteira, peca, qualquer porta que aparecer ele entra fazendo, ele não está nem aí. Mas quem está igual a Moisés, não, essa porta aqui é Egito, eu não quero. Ela não me leva para onde eu tenho que ir, para onde eu quero ir. Amém, pessoal? Quem está conseguindo entender? Quem está compreendendo? Está conseguindo pegar o ponto espiritual, que pode aplicar, e o ponto natural, o ponto prático. Os dois pontos da palavra, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida natural. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o atleta natural e o atleta cristão. Vai comparar a gente assim, a carreira de um atleta natural com a nossa. Versículo 24 vai dizer assim, ó, não, lembrando que estou lendo aqui de James, tá? Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um ganha o prêmio? Corra de tal maneira que o alcanceis. Não é só participar, é para ganhar. Amém, pessoal? Não é só para vir para o retiro, é para ser salvo.
É para ter Jesus na vida e não só frequentar a igreja. Ele falou: participar não resolve, o importante é ganhar. Amém? 25. Todos que competem nos jogos, olha isso aqui é poderoso. Poderoso. Todos que competem nos jogos, na King James, se submetem a um treinamento que? Rigoroso, como está aqui. Um treinamento rigoroso. Isso para alcançar uma coroa que se desvanece, corruptível, como está na sua tradução. No entanto, nós, os cristãos, nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. 26. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo, sem visão, sem objetivo. Não. E não luto como apenas que socando o vento. Aí ele fala o que ele fazia, 27. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser o quê? Reprovado. Amém, pessoal? Amém. Primeiro ele faz uma comparação. O atleta que está em busca de uma coroa, mas é uma coroa temporária, corruptível, que logo acaba. Aí ele fala, se coloca em um treinamento rigoroso. Alguém aqui no nosso meio é algum atleta, compete alguma coisa, faz algum esporte aí? Então os que vocês competem aí também, hoje? Esses 3 que fazem, 3 não, tem mais alguns ali também. Tem uns aí que eu conheço, é atleta mesmo? Sabia disso não, mas enfim. Mas nem todos eu conheço. Mas voltando, vocês sabem disso? Come aquilo que quer? Dorme a hora que quer? Nada disso. Tem que ter hora para dormir, é hora para acordar. Ainda que goste de certas coisas, vai comer só de vez em quando. Outras não vai comer nunca, ainda que goste. E coisas que não gosta vai fazer em prol de uma coroa, um título, medalha de ouro, de prata, o reconhecimento, o campeão e por aí vai. Mas ele fala, é uma coroa, é válido, mas é temporário. Mas é válido, continua assim, para poder ganhar, senão não ganha. Aí ele faz uma comparação. E nós, o cristão, que não está em busca de uma coroa temporária, mas de uma coroa eterna. O nosso esforço deveria ser maior ou menor? Maior ainda. Pegou o entendimento? Se para ganhar uma coroa temporária já faz um treinamento rigoroso, renúncia, produtividade, inclusive um atleta que compete assim, nacional, mundial, a vida é chata dele, porque todo dia é a mesma coisa. Ele vai de manhã para o treino e volta de tarde e toma suplemento, é coisa chata, mas porque está em busca de um objetivo, né, para poder ganhar. Aí ele fala, se a pessoa faz todo esse esforço para algo temporário, para a gente que está falando de vida eterna, de salvação, de eternidade, de talvez, botando também temporário, mas de um casamento bem sucedido, de um futuro financeiramente falando saudável, tranquilo, um corpo forte, cheio de energia, aí ele fala, tem que ser maior ainda. O teu esforço tem que ser maior ainda. Amém? Aponta para o seu vizinho, se esforça mais. Fala para ela, se esforça mais. Fala assim, deixa de ser mole. Tem que se esforçar ainda mais. Alguns nessa época agora, lá fora, né, nessa época de carnaval, estão tão esforçados. Aqui você quase não está dormindo, não é verdade? Dá para ver pela cara da maioria. Lá fora está nem dormindo. Já sai de um lugar para outro direto. Está direto sem dormir, depois vai ficar em coma na quarta-feira. Mas estão se esforçando em prol de algo assim, que só está destruindo a vida deles. Inclusive no domingo, estava indo para a igreja, passei por vários lugares assim complicados. Ali Pará de Luz é uma benção. Pará de Luz é uma benção. É maravilhoso. Aí passa por vários lugares que volta e meia está na televisão, lugares famosos. Está no jornal, volta e meia. Aí eu vi um monte de gente assim cedo, 7 horas da manhã, 6 e pouca da manhã na verdade, né? Mulheres seminuas, outros caídos no chão bêbado. Quando eu pastoreava em Japeri, que eu ia de trem, eu vi a pessoa dormindo no trem, em cima de mijo no trem, toda caída lá jogada.
Aí eu falei assim com Deus, porque eu ouvi uma frase semana passada, aonde o rapaz que estava no podcast falou assim: quando eu olho para alguém que está nas drogas, no crime, eu falo assim, seria eu se não fosse a graça de Deus na minha vida. Então eu não condeno nem julgo, mas agradeço por Deus me tirar disso. Aí passando por isso, eu lembrei dessa frase. Aí eu falei isso com Jesus na oração. Geralmente no carro, quando eu vou orando, ou sozinho, ou domingo com a minha esposa. Aí eu falei: Senhor Jesus, obrigado por eu conhecer a verdade hoje. Porque esse pessoal que está fazendo isso, eles estão servindo alguém, um ser, que só quer fazer 3 coisas com eles: roubar, matar e destruir. Servem a alguém que só tem interesse de destruí-los. E hoje, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, temos essa oportunidade de conhecer a verdade, como a canção que o pastor Marcos cantou por último, estamos servindo alguém que ama a gente de verdade, servindo alguém que nos ama, alguém que quer o melhor para a nossa vida. Você não pode desperdiçar essa oportunidade que Deus está te dando. Amém, pessoal? Então ele fala: o atleta, por algo corruptível, temporário, ele se coloca em um treinamento rigoroso, renúncia, não dorme na hora que quer, mas tem que dormir, comer o que tem que comer, em prol de algo. Quanto mais nós, que estamos em prol de algo eterno. Aí no 27, para terminar essa parte, ele fala: eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo falou: eu esmurro o meu próprio corpo. Para eu poder vencer, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo. Fala assim comigo: para ter vitória espiritual ou natural, tem que esmurrar, arrebentar o meu próprio corpo. Que para tudo que não prestar, ele tem disposição. Para tudo que presta, ele tem preguiça. Você pegou a visão que está falando aqui? Para tudo que não presta, tem energia e disposição. Para tudo que presta, ele tem preguiça. Não tem energia, não tem disposição. Salvação, esmurra o corpo. Saúde, esmurra o teu corpo. Vida financeira bem sucedida, esmurra o teu corpo. Amém, pessoal? Para poder vencer, senão não funciona. Terminando a pregação, pode terminar, pastor Marcos? Tem quanto tempo ainda? Já passou? Eu acabei de começar. Então eu vou dar só um versículo, vou dar um. João capítulo 12, aqui eu termino. Jesus falou sobre isso, João capítulo 12. João 12. Eu ia ler um do apóstolo Paulo de Coríntios, onde ele fala das perseguições que ele passava. Aí ele fala: se eu esperasse em Cristo só nessa terra, eu seria o mais miserável. Mas eu passo pelo que eu passo porque eu não espero só aqui. Ele esperava na salvação de Deus. Então isso influenciava, dava força para ele passar pelo que ele passava. Para terminar, João capítulo 12, na minha opinião, não sei se você vai pegar, não tem como entrar nisso agora, mas na minha opinião, o principal versículo da Bíblia, no meu entendimento, cada um tem o seu, não é que eu estou falando que é o meu entendimento, minha opinião, principal versículo da Bíblia sobre alta performance, produtividade e resultado é esse aqui, o versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. Vai dizer assim, João 12, 24. Jesus falando, pregação de Jesus: em verdade vos digo, vos afirmo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito o quê? Fruto. Se morrer, produzirá muito fruto.
Fala assim comigo: para dar fruto, tem que morrer. Fala para o seu vizinho assim: você quer resultado? Você quer fruto? Pergunta para ele, para ela. Você quer bênção? Agora responde para ele, então morre. Pelo amor de Deus, não quero ninguém suicida aqui. Eu vou explicar para você, se você não entendeu ainda, né? Quem já entendeu? Quem já entendeu? Olha. Quero ninguém jogando na piscina lá e afundando, não. Para Jesus falou, para dar fruto tem que morrer. O Paulo deu exemplo. Para ganhar a coroa corruptível, a coroa de ouro, a medalha, ele falou, vai ter que morrer. Vai ter que fazer morrer o alimento que atrapalha você. Fazer morrer as coisas que você faz, mas que atrapalham o objetivo. Na salvação é a mesma coisa. Moisés fez morrer. Ele renunciou ao título de filho da filha de Faraó. Qual é o fruto, o resultado que você quer? Eu quero presença de Deus, eu quero Jesus comigo, eu quero poder espiritual, eu quero vencer esse problema espiritual. Então faz morrer aquilo que está impedindo desse fruto vir. Eu quero prosperar financeiramente, eu quero ser alguém bem sucedido, ter a minha própria casa, morar em tal lugar. Então faz morrer aquilo que está impedindo você de crescer financeiramente. Eu quero saúde, eu quero alta performance, eu quero mais energia, disposição, meu corpo tem que ser meu aliado, não meu inimigo. Então faz morrer aquilo que está destruindo o seu corpo. Amém? Para dar fruto tem que morrer, você não tem fruto de mãos. Essa frase é a principal. Para dar fruto tem que morrer. Responda para você mesmo. Cada área da sua vida, o fruto que você quer, financeiro, sentimental, espiritual, ministerial, qual é o fruto que você quer? Depois que você fizer essa reflexão com calma, no seu momento a sós de pensar, aí você anota: quem eu tenho que fazer morrer? Porque enquanto isso estiver vivo na minha vida, eu não vou conseguir esse fruto. Eu não vou chegar lá. Eu até quero, eu até vou orar pedindo para Jesus, mas tem coisa que ele não vai dar, não. Eu tenho que fazer morrer para quem brotar. Amém, pessoal? Quem conseguiu entender a palavra de hoje? Que Deus te dê sabedoria para aplicar corretamente em cada área da sua vida. Que nas próximas eventos que nós nos encontrarmos, você possa ter feito morrer e possa já estar começando a colher os frutos por causa do que você entendeu a palavra de hoje. Amém, pessoal? Quando a gente olha para alguns jovens aqui, desde 3 retiros atrás, aí a gente enxerga na vida espiritual, pelo menos. Aqui eles já fizeram morrer algumas coisas, já estão colhendo fruto da espiritualidade. Posso falar a verdade? Tem jovem que você já aqui há 3 retiros atrás, que não mudou nada, talvez piorou. Ou seja, não fizeram morrer e não tinha que morrer. Por isso não está colhendo o fruto que deveria estar colhendo já depois de 2, 3 anos buscando o Senhor. Amém? Agora a gente ora.